As mulheres começam a se perguntar o que aconteceu com aquele cachorro. Nossa prota pergunta se ela está bem, e, surpresa, ela responde que sim. Com um sorriso, ela fala que é um alívio, enquanto a mulher acha nossa prota incrível. Ela rapidamente segura as mãos dela e pede desculpas. Ela pergunta se pode chamar nossa prota pelo nome, enquanto nossa prota fica envergonhada. Outra mulher aparece perguntando se estão bem, e parece que o nome da mulher que pediu para chamar nossa prota pelo nome é Daisy. Elas perguntam como nossa prota conseguiu fazer esse cachorro aterrorizante se comportar, e nossa prota responde que ele foi capaz de reconhecer uma grande pessoa. Elas ficam bajulando nossa prota, até que meu radar de megera invejosa apitou. Para quem não se lembra, essa mulher é a Hayley. Ela pergunta o que diabos está acontecendo. Pois eu te conto o que está acontecendo. Além de perder o Cassian para a prota, agora ela perdeu o cachorro. Tenho certeza de que foi coisa dela tudo o que aconteceu. Gente, eu acabei falando que essa megera era a Hayley, mas na verdade o nome dela é Rosanna. Desculpe o erro. Ela comenta que o que aconteceu hoje será um segredo que elas levarão para o túmulo, e elas concordam, enquanto Ergen se aproxima. Ele chega perguntando o porquê delas estarem reunidas em um lugar como esse, fazendo elas tomarem um susto. Nervosa, ela solta uma risadinha e fala que elas precisavam conversar entre elas por um momento. Com um olhar afiado, ele se pergunta se essa pessoa não é próxima da senhorita Hayley enquanto ela fica com essa cara de bunda. Ela se vira e fala que é melhor voltarem para a festa do chá enquanto se pergunta quem é esse cara. Enquanto ela sai, ele fica encarando elas enquanto se pergunta se isso vai ser divertido. É dito que Rosanna era próxima de Hayley, e diferente de Rosanna, que tinha um status baixo, Hayley tinha o status mais alto entre a nobreza, exceto a família real, sendo capaz de se tornar arquiduquesa. É por isso que ela queria que Hayley se casasse com Cassian, pois assim, ela iria realizar os sonhos que ela não poderia. Mas um dia, um raio caiu do céu. Incrédulas, elas se perguntam quem vai se casar enquanto a outra se pergunta se vai ser o arquiduque de Terneuzen. Essa moça pergunta se os rumores não dizem que ele vai se casar com a princesa do reino ocidental. Chocada, ela pergunta o que está acontecendo, enquanto comenta sobre a Hayley, e nossa megera, ouvindo tudo, fica surtada. E foi por isso que as senhoritas do norte se reuniram, e junto da marquesa Melacinov, elas convidaram nossa prota para sua festa do chá naquele dia. No entanto, após ver nossa prota enfrentar o imperador no Palácio Imperial, as senhoritas do norte começaram a se interessar pela nossa prota e quererem virar suas amigas. Elas comentam que foi a primeira vez que se encontraram, enquanto a outra diz que é verdade e queria se aproximar da nossa prota. Enquanto elas conversam sobre isso, Rosanna, indignada, ouve tudo. Ela surta e pergunta se elas têm certeza disso, e fala que Hayley ainda está surpresa e não conseguiu superar toda essa situação. Assustada, ela pergunta que, mesmo que sejam próximas, elas não têm a liberdade de fazer o que querem. E a outra pergunta qual é o sentido dela continuar apaixonada por um homem casado, e fala que Rosanna deveria dizer a Hayley para esquecer sobre isso. Extremamente irritada, ela comenta que se é assim que elas irão agir, tudo bem. É por isso que Rosanna e suas amigas soltaram um cão especialmente treinado para caçar na festa do chá em que nossa prota estava presente. Ela fala que por algum motivo, elas falharam, e comenta que ninguém pode dizer o que aconteceu hoje, e vão esperar por outra oportunidade. Mais tarde, na mansão de Terneuzen, alguém grita pelo médico. Marta fala que só quer saber se ele tem certeza de que foi cuidadoso, e ele concorda. Sem jeito, ele fala que nossa prota, a arquiduquesa, está muito saudável. Erika surta e diz que isso é impossível, e fala que ele precisa fazer um exame muito mais profundo, enquanto ele fala que realmente examinou bem. Ela se vira para Crave e fala que ele estava com nossa prota, e pergunta por que ele não interveio na situação. A outra empregada fala que é verdade, e pergunta o que ele fez, enquanto fala que nossa prota é muito frágil, e Erika pergunta se ele realmente é um mestre da espada habilidoso, e fala que ele não está qualificado para isso. Desesperado, ele chama pela nossa prota e pede que ela o ajude. Ela chama a atenção de todos e fala que irá fazer um grande anúncio. As empregadas ficam surpresas se perguntando o que é, e nossa prota pede que elas fiquem calmas. Ela fala que, para ser honesta, ela é muito saudável e não é nem um pouco frágil, deixando elas chocadas sem acreditar no que nossa prota acabou de falar. Ela continua e fala que pode correr mais rápido que elas, escalar árvores e até levantar coisas pesadas. Incrédula, Erika fala que isso é ridículo, e Marta pergunta, que então quer dizer que nossa prota enganou elas esse tempo todo? Nossa prota fala que não pôde ser evitado, já que sabia que se sentiriam traídas, e por isso ela lamenta ter continuado enganando todas assim,
E agora ela não tinha escolha a não ser revelar a verdade. Ela pensa que elas devem estar decepcionadas. Mas não há nada que ela possa fazer, pois é sua responsabilidade. Erika fala que, mesmo assim, nossa prota é muito perfeita, deixando ela chocada sem entender nada. A outra empregada concorda e fala que está aliviada, já que ela não é tão vulnerável assim. E até a Marta também sente um alívio, pois esteve muito preocupada ultimamente. Caramba, nossa prota estava quase matando ela de preocupação. Nossa prota fica chocada e se pergunta como elas podem aceitar e entender tudo tão rapidamente, pois se ia ser assim, para que serviram seus esforços quando fingia ser alguém fraca? De repente, Cassian aparece todo desesperado chamando por nossa prota, deixando ela surpresa. Sem dizer mais nada, ele apenas a abraça todo preocupado, deixando ela sem jeito, enquanto as empregadas ficam surpresas e Crave chocado. Ele fala que ouviu que algo aconteceu hoje e pergunta se ela está bem, e ela responde que está tudo bem. Ele ouviu que ela deteve um cão de caça sozinha para salvar outras senhoritas e pergunta se ela tem certeza de que não está machucada, e ela responde que tem certeza. Todo preocupado, ele pede que, por favor, ela nunca mais tente fazer algo tão perigoso como isso novamente. E nossa prota concorda, enquanto pensa que ele acredita que ela é uma dama frágil e indefesa. Ela tem certeza de que Erika ou Marta vão contar sobre ela ser forte para os outros. E então, ela precisa ser honesta com Cassian e dizer a ele que ela não é uma senhorita frágil. Ela pede desculpas para ele e fala que tem algo que ela precisa dizer. Nossa prota, toda séria, fala que tem algo muito importante que precisa contar. E ele pergunta o que ela quer dizer, enquanto ela sem jeito, fala que, para ser honesta, ela solta um grito dizendo que é uma pessoa extremamente saudável. Ele mostra um sorrisinho enquanto diz que entende e fala que é bom saber disso. E ela fala que, na verdade, ela é muito forte, muito, muito forte mesmo. Todo fofo, ele concorda com ela e diz que ela é muito mais forte do que qualquer outra pessoa que ele conhece, enquanto ela fica chocada, pois não é disso que ela está falando. Ele fala que ela deve estar cansada, e fala que seria melhor ela descansar agora, e pode deixar que ele vai cuidar de tudo. Chocada, ela pensa que não é isso, e se pergunta por que ele não a entende, quando normalmente ele é uma pessoa muito perspicaz. Olhando em seus olhos, ele pede que, por favor, ela continue ao seu lado por muito, muito tempo, deixando as empregadas envergonhadas e nossa prota toda confusa. Todo apaixonado, ele continua e fala que ela é a única família que ele tem. Mais tarde, sua espada Evermore pergunta se ela trouxe o cachorro de caça porque ele não tem dono, e ela responde que sim. Ela comenta que todos disseram para ela não salvá-lo, mas ela acabou ficando com ele, e fala que convenceu eles depois de mostrar que ela o domesticou, e agora o nome dele é Jer. Evermore comenta que mesmo que ele seja um ser insignificante, ainda é uma vida semeada nesta terra, e abandoná-lo por algum motivo absurdo vai contra a vontade de Deus, e fala que nossa prota fez bem. Ergen comenta que ela até mesmo deu um nome, e ela fala que seria desconfortável chamá-lo sem um nome, e ele concorda enquanto pergunta onde está o Crave. Ela encara ele enquanto diz que ele foi pegar um pano e pergunta por que ele está ali desta vez, e ele responde que é para dar seus melhores cumprimentos. Desconfiada, ela fala que, se ele está ali, é porque há algo que quer dizer, então ela pede para ele dizer logo sem enrolação. Com um sorrisinho, ele pergunta se ela não está curiosa sobre quem é o dono desse cão de caça. Surpresa, ela pergunta quem é, e ele pergunta se ela realmente quer que ele simplesmente diga sem mais nem menos, e ela pergunta se não foi por isso que ele a seguiu até o Império do Norte. Ele fala que veio para o Império do Norte deixando seu salário e posição de cavaleiro, e esperava que ela pelo menos mostrasse um pouco de sinceridade. Ele pega algo em seu bolso, enquanto nossa prota, sem paciência nenhuma, pergunta por que ele está olhando para ela desse jeito, e ele mostra um par de brincos e ela apenas fala para cobrar da Eva pela quantia, e pergunta se o que aconteceu não foi apenas um acidente comum. Ele fala que não. E nossa prota comenta que não acha que o imperador que enviou um assassino, de repente faria algo assim, e pergunta se foi a imperatriz. E ele responde que também não. E ela pergunta quem foi então. E ele fala que foi uma senhorita fofa com ciúmes dela, deixando nossa prota sem entender nada. Ele comenta que seu marido é mais popular do que ele pensava, e pergunta se ela conhece a senhorita Hayley, pois se não fosse pela prota, essa mulher teria se tornado a Grã-Duquesa de Terneuzen. E nossa prota comenta que se esse é o motivo, ela deveria simplesmente deixar pra lá, enquanto comenta que isso é muito tedioso. Ergen pensa que nossa prota divide o mundo em o que é tedioso e menos tedioso na perspectiva dela. Ela se vira e fala que precisa que ele investigue uma coisa para ela, e ele fala que tudo bem, e fala que ela pode pedir qualquer coisa,
e nossa prota pede que ele investigue o porquê do Imperador Giuseppe estar tentando matá-la, deixando ele surpreso. Ela pergunta se talvez seja porque ele descobriu sua identidade, mas é estranho que ele tenha mandado assassinos tão fracos para tentar matá-la. Enquanto Ergen, incrédulo, pede que ela espere por um momento. Ele pergunta se na verdade ela acha que a culpa de o Imperador estar tentando matá-la é dela, e nossa prota pergunta se haveria alguma outra razão senão essa. Sem acreditar no que está ouvindo, ele pensa que nossa prota não sabe o quão perigoso é o posto de Grã-Duquesa de Terneuzen, e por isso fez essa suposição. Ele pergunta se ela não acha que a Imperatriz e o Imperador são excepcionalmente hostis com ela, e ela pergunta se ele acha isso, enquanto ele fica incrédulo por ela não pensar o mesmo. Ele acha que talvez ela tenha vivido bem até agora por causa dessa ignorância dela. Ele pergunta se ela não notou algo estranho sobre a festa do chá que compareceu anteriormente, e ela fala que não pareceu nada estranho. Então ele pergunta se ela não sabe por que o Cassian está tão alto na linha de sucessão do trono, comparado ao segundo príncipe e à princesa Cynthia, filha da atual imperatriz Folqueria. Nossa prota, com toda a sua preocupação aparente, responde que não. Ela não sabe nada sobre isso, deixando ele incrédulo. Ele conta que o Imperador Giuseppe envenenou seu próprio irmão, o imperador anterior, e por isso é inevitável que ele esteja sob suspeita de usurpar o trono. E fala que é essa a verdadeira razão pela qual o imperador não desistirá mesmo depois de causar um acidente. Porque a única falha do imperador é nada menos que o marido da prota, o atual grão-duque de Terneuzen, e é por isso que o grão-duque Cassian é o segundo na linha de sucessão ao trono. É dito que a imperatriz Isolde faleceu rapidamente após a repentina morte do imperador Tresten, o que deixou muitas dúvidas. Por isso, temia-se pela vida do príncipe herdeiro. Foi uma situação caótica em que o único que sobreviveu foi o príncipe Cassian. Os nobres escolheram como novo imperador o único irmão do antigo imperador, o arquiduque Giuseppe, em vez do jovem príncipe que ainda não sabia falar. Naquela época, ele prometeu que daria o trono ao jovem príncipe quando ele crescesse o suficiente para assumir o cargo. No entanto, quando subiu ao trono, ele ordenou o assassinato de todos os imperialistas. Nunca se soube a razão pela qual o príncipe herdeiro não foi morto junto com eles. Mas provavelmente foi porque a opinião pública não estava muito favorável naquele momento. O imperador Giuseppe deu ao príncipe o título de arquiduque e o deixou responsável pelo estado de Terneuzen. Dizem que ninguém tinha permissão para vê-lo, exceto sua madrinha, a marquesa Ágata. E foi por isso que o imperador não teve problemas em alcançar seus objetivos. Ergen fala que o que está tentando dizer é que, como arquiduquesa, nossa prota se encontra no meio do confronto entre o imperador e o Cassian. Ele fala que não sabe ao certo o que o imperador e o Cassian estão pensando. Ele só sabe que toda a vida deles é calculada politicamente, deixando-a em choque. Mais tarde, em seus aposentos, nossa prota tomava seu chá enquanto se lembrava do passado. Existia uma razão pela qual, aos 16 anos, ela decidiu partir com suas 2 espadas para a brutal e sangrenta guerra. Não era uma questão nacional ou algo do tipo, mas sim o desejo de proteger sua família. Assim como ela, todos consideram suas famílias algo precioso, e é por isso que ela quer voltar ao seu reino para poder protegê-los. E toda tristinha, ela pensa que Cassian nunca teve algo assim desde o começo. Ela se lembra do que ele falou sobre ficar com ele por muito tempo, pois ela é a única família que ele tem, e pensa que não se atreve a imaginar o que estava passando pela cabeça dele naquele momento. Eva aparece e chama por ela, enquanto pergunta no que ela está pensando para estar com uma cara de choro. Arrasada, ela pergunta se está parecendo que ela está prestes a chorar. E Eva responde que sim, e pergunta se ela estava pensando em algo triste, enquanto nossa prota fica em silêncio. De repente, ela se levanta enquanto sente uma presença se aproximando. Ela sai correndo em direção à entrada do palácio, enquanto Eva pergunta o que aconteceu. Descendo as escadas, ela se encontra com Cassian, deixando-o surpreso por ela ter descido as escadas rapidamente. Ele chama por ela, enquanto ela fica paralisada sem dizer nada. Então ele mostra um lindo sorriso e pergunta se ela desceu só para vê-lo. E sem dizer nada, ela balança a cabeça concordando enquanto vai até ele, deixando-o sem entender nada. Toda tristinha, ela fala que se ele estiver passando por algo difícil, ela não quer que ele enfrente isso sozinho. Então ela pede que, por favor, conte para ela se esse for o caso, pois ela irá abraçá-lo, enquanto fica toda envergonhada repetindo que irá abraçá-lo. Então, sem dizer nada, ele apenas a abraça, deixando-a surpresa. Todo feliz, ele concorda e fala que está tudo bem, e irá garantir que isso aconteça. No outro dia, nossa prota toma seu chá junto de Ergen e Crave. Enquanto isso, Cassian está em seu escritório se lembrando do que nossa prota disse sobre lhe dar um abraço.
Ele se pergunta por que ela disse isso ontem tão de repente, enquanto Alan o chama. Ele fala que o dono do grupo comercial Westgold esteve ali ontem, e que pelo que ouviu das moças, parece que ele esteve se encontrando sozinho com nossa prota, deixando-o pensativo. De repente ele se levanta e vai até a janela, enquanto Alan chama por ele sem entender nada. Ergen e nossa prota dão boas risadas, até que ele percebe que alguém está olhando. Cassian, com uma cara de quem está doido para matar um, fica encarando ele, enquanto ele dá uma risadinha, claramente cutucando a onça com vara curta. E depois de ver ele sorrindo, Cassian se pergunta do porquê ele estar sorrindo para ele. De repente, Ergen começa a cochichar algo no ouvido da nossa prota, claramente provocando ele. Sem paciência nenhuma, ele chama pelo Alan, que toma um susto enquanto responde, e pergunta se ele já terminou a investigação que ele tinha pedido. Ele, todo nervoso, fala que ainda está investigando, pois ainda não recebeu os resultados e pede que ele espere um pouco mais. Enquanto isso, nossa prota fica rindo enquanto pergunta do que ele está falando, e Ergen responde que é realmente engraçado. Gente, certeza que na cabeça do Cassian ele estava doido para pular daquela janela e estrangular o Ergen, certeza. Aproveitando a situação, Alan tenta sair de fininho, mas Cassian fala que tem uma nova ordem para ele. Ele fala para deixar Grendel cuidar de todas as tarefas do Alan por enquanto e fala para ele se concentrar em ajudar nossa prota. Imediatamente. Enquanto fica com nossa prota, Alan se pergunta o que Cassian quis dizer com deve proteger a arquiduquesa. Ele se pergunta se é realmente necessário assistir à arquiduquesa dessa maneira, pois está fazendo isso sob a desculpa de ser seu assistente. De repente, Marta e Erika aparecem e dizem que ela não pode tocá-lo com as mãos nuas, pois ela poderia machucar suas lindas mãos. E nossa prota diz que ela está bem. E Erika fala que mesmo assim, pois elas não podem deixar de se preocuparem. Elas falam que nossa prota deve evitar ficar tanto tempo ao sol, enquanto Alan tem uma crise existencial e se pergunta quem ele é e o que ele está fazendo ali. Erika fala que, a propósito, ela trouxe algo para comer e conta que preparou uma deliciosa geleia de maçã. Enquanto Alan assistia a tudo, ele se perguntava o que nossa prota fez para tomar o controle da família Terneuzen em um instante. Ele se lembra que Cassian costumava ser um homem que pensava com a cabeça fria, e nem mesmo era capaz de decifrar suas intenções. Mas agora ele está tentando garantir que nossa prota não se aproxime muito de outros homens. Ele pensa que Cassian se tornou uma pessoa diferente, e acredita que a culpa disso seja da nossa prota. Todo confuso, Crave sussurra perguntando por que essa pessoa está ali, e nossa prota fala que não sabe, pois ele apareceu repentinamente e disse que seria seu assistente. Super discreto, ele sussurra dizendo que é estranho, e pergunta se é necessário que ela tenha alguém para ajudá-la, enquanto nossa prota pergunta se é isso o que ele pensa. Enquanto isso, Alan fica sem graça, pois consegue ouvir tudo o que eles estão falando. Ele pensa que tem muito trabalho a fazer, mas está perdendo tempo ali, observando a nossa prota, e por isso está com vontade de chorar. De repente, nossa prota chama por ele, fazendo-o acordar para a vida, enquanto nossa prota pergunta se ele quer comer alguma coisa. Firmemente ele fala que não, pois ele está bem assim, enquanto pensa que todos foram facilmente influenciados pela nossa prota, mas não será tão fácil com ele. Corta para alguns dias depois, com nossa prota chamando por ele, e ele respondendo rapidamente. Toda fofinha, ela pergunta se ele gostaria de sentar e desfrutar da hora do chá com ela, e ele responde que sim, todo feliz. Ele conta que, como resultado de observar nossa prota, no final ele acabou sendo atraído por ela. O diário de trabalho de Alan. Dia 1. Sua Alteza gosta mais da geleia de maçã do que geleia de uva. Nossa prota acha que Erika confundiu a geleia de maçã com a de uva, enquanto fala que ama a geleia de maçã, e Erika responde que se enganou de jarra quando preparava tudo. Dia 2. Inesperadamente ela gosta de flores. Ele a viu cheirando umas flores e acha que ela parecia adorável. Dia 3. O Sr. Crave o cumprimentou primeiro, deixando ele todo feliz, enquanto pensa que ele é uma pessoa incrível. Síntese do relatório. Acontece que a nossa prota tem muito trabalho a fazer, como cuidar da mansão, mediar disputas entre os trabalhadores e dar ordens às criadas. E também teve uma vez que uma nova empregada se apresentou, e ela ficou toda nervosa, pois é muito tímida na presença de novas pessoas. Às vezes, ela até se parece com um gato, e agora ele entende porque Cassian disse que ela se parece com um gatinho. Mas Alan acha que ela se parece mais com uma onça ou um tigre do que um gatinho. Ele não entende qual é o problema com a relação entre nossa prota e o comerciante Ergen, pois nossa prota é muito gentil. De repente, alguém chama por seu nome, fazendo-o quase infartar enquanto rapidamente ele olha para trás. Com o cu na mão, ele fala para Cassian que não é o que parece.
e com um olhar assassino, ele fala para Alan voltar imediatamente à sua posição original. Toda preocupada, nossa prota chama por ele, e ele fala que irá tomar chá com ela agora, deixando ela toda confusa, mas ele fala que ela não precisa se preocupar com nada. Todo tristinho, ele pensa que Cassian nem deixou ele terminar seu chá, pois ele queria pelo menos dar um gole. Alguns dias depois, Crave fala que não importa o quanto ele pense. Cassian estava monitorando ela, e nossa prota pergunta se talvez ele suspeite da sua relação com Ergen, e ele concorda. Ele fala que Ergen sempre fica muito próximo deles quando ele vai visitá-los. E nossa prota fica brava e fala para ele não dizer coisas sem sentido sobre Ergen, e pergunta se ele quer se meter em encrenca. Ela fala que Ergen tem boas intenções, pois ele até disse que não viria visitá-los por um tempo, e se pergunta se ele sabia que isso iria acontecer, pois ele até falou que achava que alguém estava com ciúmes da relação deles. A propósito, Crave comenta que se a relação da prota com o Cassian é tão boa, então estaria tudo bem se eles simplesmente conversassem sobre isso. Ele fala que no começo, não podia acreditar que nossa prota ia se casar, mas agora que ele passou todo esse tempo com eles, ele ainda não entende como ela encontrou um homem que se preocupa tanto com ela. E acima de tudo, parece que ele também está no coração dela, e pergunta se ela não acha isso. Gente, Crave falando tudo. Se faltava um empurrãozinho para ela perceber isso, ele acabou de dar. Ela pensa que supostamente irão se divorciar em 1 mês e meio, mas antes de falar algo, ela se lembra do abraço deles. Ela pensa que não é a mesma que antes, e ela não entende o que há de errado com ela. Lembranças de tudo o que aconteceu aparecem em sua mente, enquanto ela pensa que é o divórcio que ela tanto esperava. Mas sempre que pensa nisso, ela lembra de todos os momentos que passaram juntos. Ele percebe que tem algo errado e pergunta se aconteceu alguma coisa. E nossa prota fala para ele sair, pois ela precisa de um momento para pensar sozinha. Preocupado, ele se levanta e fala que tudo bem, mas quando ele está saindo, ele se lembra de algo. Ele se vira e fala que talvez seja como Ergen disse. Ela não precisa ficar ali por muito tempo, e poderia pensar nisso como umas férias, e pergunta se não era isso o que ela queria desde o começo, enquanto nossa prota não fala nada. Nossa prota comenta que é verdade, ele tem razão, deixando Crave surpreso. Pensativa, ela fala que realmente se casou com a intenção de se divorciar desde o começo. Preocupado, ele pergunta o porquê. Antes de terminar, alguém aparece chamando pela nossa prota. Marta pergunta se ela sabe que amanhã haverá uma reunião no clube de equitação. Elas falam que é um clube de alto nível, onde apenas cavalos caros se encontram, e é onde pessoas ricas fazem conexões. E há um cavalo que pertence ao arquiduque de Terneuzen, e ela poderá montá-lo. A outra empregada fala que ela também deve se lembrar de todas as precauções necessárias para praticar equitação, enquanto Crave pensa que ninguém pode montar melhor do que a capitã, então não faz sentido que ela receba aulas sobre isso. Sem ânimo nenhum, nossa prota fala que está bem, e fala para levarem o tempo que precisarem, enquanto elas ficam empolgadas, e Crave, vendo ela sair, fica todo preocupado pensando na conversa que tiveram. No outro dia, no clube de equitação, Rosanna solta uma risadinha enquanto pergunta o que deveriam fazer. Ela fala que o clube de equitação realizará sua reunião em outro local, então nossa prota não poderá montar em seu cavalo hoje. Enquanto nossa prota se pergunta se é uma coincidência que justo hoje aconteceu algo assim, e acha que estão tentando zombar dela abertamente. De repente, Daisy aparece toda feliz enquanto chama pela nossa prota, e fala que ela pode usar seu cavalo. Nossa prota percebe que a megera ficou irritada por Daisy ter se intrometido, e pensa que não quer deixar uma jovem tão adorável como ela em problemas. Então, Rosanna comenta que, pensando bem, há alguns cavalos extras no clube de equitação e pergunta o que nossa prota acha de usar um deles. Nossa prota fica surpresa enquanto pergunta sobre os cavalos extras, e Rosanna fala que não é uma má sugestão, pois são cavalos de uma boa linhagem, e fala que provavelmente estão entre os 5 melhores cavalos não apenas do clube de equitação, mas de todo o Império do Norte. Ela fala que nossa prota deveria dar uma olhada, e pergunta o que ela acha. Nossa prota fica surpresa enquanto pensa que este cavalo é realmente incrível. A megera fala que é um bom cavalo, mas ele não é normal, por isso ninguém quer montá-lo. E fala que da última vez, ele quebrou a perna de um nobre que decidiu dar um passeio nele. E comenta que deveriam tê-lo descartado naquela época. Mas seu sangue é tão precioso, que decidiram mantê-lo vivo por enquanto. E fala que se ela conseguir domar esse cavalo, então eles vão dá-lo de presente para nossa prota, enquanto pergunta se não é uma oferta generosa. Nossa prota solta uma risadinha e pergunta se só precisa domá-lo, deixando a invejosa surpresa. Nossa prota fala que espera que ela não se arrependa dessa oferta,
enquanto pensa que não há motivos para recusar algo tão bom e de graça. O cavalinho fica puto, enquanto nossa prota se concentra. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Enquanto isso, a megera torce para que o cavalo de um coice nela, assim como ele fez com a Rosanna. Porém, quando nossa prota abre seus olhos, o cavalo treme na base na mesma hora, deixando ela surpresa se perguntando o que está acontecendo, pois foi um desastre quando a Rosanna tentou domá-lo, e comentam que parece que ele reconhece nossa prota como sua cavaleira. Nossa prota, toda feliz, comenta que é bom que ele escolha seu próprio dono, pois parece que ele nunca teve alguém em seu coração, e pergunta se ele quer correr com ela. Ela monta nele e sai disparada enquanto Daisy fica toda derretida pela prota. Ela comenta que já era o esperado da nossa prota, enquanto as outras falam que ela é incrível, e a megera invejosa fala que isso não faz nenhum sentido. Uma das amigas de Rosanna fala para ela se acalmar, pois sua oponente é a arquiduquesa, e pergunta por que ela não para de fazer coisas infantis. Incrédula, ela pergunta do que ela está falando, enquanto até a outra fala que nossa prota não machuca ninguém, mesmo sendo atormentada por elas. E elas falam que por alguma razão, nossa prota é uma pessoa incrível, e a outra concorda, enquanto a invejosa fica incrédula ouvindo tudo isso. De repente, nossa prota aparece toda estilosa enquanto fala que ele foi muito bem e que é um bom cavalo, enquanto o chama de Raven. Nossa prota desce do cavalo bem na frente da megera, enquanto ela fica indignada por seu plano ter falhado novamente. Enquanto nossa prota mostra um lindo sorriso e agradece pelo cavalo de presente. Mais tarde, em seu palácio, Crave pergunta se é por isso que ela o trouxe, e nossa prota concorda. Nossa prota chama Raven e explica que este será seu lar a partir de agora, e fala que ele não pode correr selvagemente, e precisa tomar cuidado, enquanto Crave se pergunta se ela o trouxe para transformá-lo em um animal de fazenda. A propósito, ele chama por ela e pergunta sobre o assunto da última vez, sobre o que ela disse, enquanto ela fica sem entender nada. Então ele fala que é sobre aquilo, e pergunta se ela tem certeza de que quer fazer isso, deixando ela toda pensativa sem dizer nada. Gente, a parte 8 com mais 5 capítulos está quase pronta, e se tudo der certo, eu vou postar segunda meio-dia, então por favor, deixem um like nesse vídeo e comentem para me ajudar. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo.